E aí, pessoal, tudo certo? Vamos dar continuidade à nossa revisão do segundo bimestre. Vamos agora para a segunda aula de revisão do segundo bimestre. E essa ideia de átomo, pessoal? A gente vem falando de elemento químico, tal, mas nós sabemos que tudo no universo, tudo que é matéria é composto de átomos. Eu quero nessa aula voltar um pouco no tempo e discutir com vocês como será que surgiu essa ideia de átomo, criar modelos de como seria o átomo, como foi que isso se sucedeu, como foi que isso aconteceu. Vamos começar do começo, como diz, né? Vamos lá. Essas perguntas com certeza pairavam na mente dos intelectuais, né? Dos primeiros intelectuais, Grécia Antiga, e outros povos, né, mais antigos, de que será feito tudo que existe, né, a matéria? Será que isso pode ser dividido? Existe um limite até onde eu posso dividir, chegar ou não existe? Será que existem elementos, vários elementos diferentes ou só alguns? Então, a primeira ideia de composição da matéria, né, foi a seguinte. Nesse diagrama aqui você pode notar que os primeiros pensadores imaginavam a matéria feita desses quatro componentes principais: terra, ar, fogo e água. Desses quatro elementos é que se daria origem a tudo que se tem hoje, né? Todas as substâncias, tudo que existisse no universo. Então essa era a primeira ideia, né, de composição da matéria. Essa era a primeira ideia. Diante dessa ideia primitiva, né, ela foi se refinando ao passar do tempo, foi melhorando até chegar nos nossos dias atuais, com todo o conhecimento que a gente tem sobre essa matéria, né, sobre os átomos. Vamos avançar mais um pouco. Veja só. Vamos navegar um pouco numa timeline, né, numa linha do tempo, sobre como foi essa evolução do pensamento em relação ao átomo, né? Esse essa partícula tão importante, né, para a gente que estuda química, né? Saber conhecê-la, né? Vamos lá. Como a gente acabou de ver, Empédocles e Aristóteles, já veja 384 em média antes de Cristo, já se pensava em quê? Já se pensava nessa situação dos quatro elementos da matéria, né? E outra ideia que eles tinham era o quê? A matéria poderia ser dividida infinitamente, poderia sair partindo, dividindo a matéria ao infinito, né? Essa era a ideia que eles tinham de matéria, né? De tudo que existia. Depois, Leucipo e Demócrito, né? Mais ou menos uns 500 antes de Cristo, em média, perceberam, começaram a pensar, né? Dividindo as coisas. Será que a matéria mesmo é infinitamente divisível? Ou ela poderia ser dividida até um limite, né? Ela poderia ser dividida até um limite, chegasse naquele limite de partícula, né, tão pequena que ela não poderia ser mais dividida. Então foi justamente com essa noção de que a matéria teria um limite que surgiu a palavra átomo, que vem do grego, né? Esses gregos aqui pensando e pensaram nessa palavra átomo, que quer dizer o que? Indivisível, né? O átomo do grego, né, quer dizer indivisível, ou seja, chegou a um estágio, né, tão pequeno da matéria que a partir dali não poderia ser mais dividida. Então essa partícula batizou-se átomo. E por muitos séculos essa ideia se perdurou, né? Ah, então temos um limite, a matéria deve ter um limite. E começou-se a querer buscar mais conhecimento sobre essa matéria, né, sobre as substâncias. A alquimia, como a gente já viu nas primeiras aulas do primeiro bimestre, tomando ela de novo aqui mais ou menos 300 depois de Cristo, ou seja, veja o espaço temporal, né?
que acreditava em quê? Na transmutação da matéria. Ou seja, aqui na alquimia já tinha sido descoberto vários elementos químicos, né? Só que eles não tinham noção que eram elementos químicos. Mas já se tinha descoberto através de quê? De poções, de misturas, de experimentos. E é claro, misturado a crença de magia, né? Que os alquimistas tinham, né? Só que a parte boa da alquimia foi o quê? Os experimentos, né? As reações químicas, né? Que eles faziam tentando achar o elixir da longa vida e tentando fazer a transmutação da matéria, né? Através da pedra filosofal. Então, com esse conhecimento aí, eles deixaram para nós o quê? Toda questão dos experimentos científicos que foram bem aproveitados, né? Depois dessa noção de matéria dos alquimistas, que de substâncias que podiam ser misturadas e gerar uma nova substância, muito tempo depois foi que John Dalton começou a desenvolver uma teoria mesmo voltada para o átomo em si, né? E não sobre a matéria geral, mas o átomo em si. Então foi ele que desenvolveu a primeira teoria atômica. O que é que ele pensava, né? Dalton pensava que os átomos eram partículas esféricas maciças e indestrutíveis. Então, ele como que retomou o conceito de Demócrito, né? E o átomo seria o limite da matéria, indestrutível, indivisível, maciço, pronto. Chegou ali, é a partícula fundamental na matéria, não poderia ser dividido. Ele era maciço, né? Então foi um grande avanço, né, em relação ao conhecimento que até então se tinha da matéria. Muito bem. Depois, mais uns anos na frente, nem tantos, né? Michael Faraday realizou experiências da eletrólise numa solução aquosa, ou seja, numa solução com água. Ele passou uma corrente elétrica e descobriu que aquela substância que parecia uma só, na verdade era feita de dois gases, era composta de dois gases. Então, ele percebeu, reforçado também pela teoria de John Dalton, né, do modelo de John Dalton, que a matéria, mesmo que ela parecesse uma substância só, ela poderia ser uma substância composta, né, como vocês já sabem o conceito. Ou seja, na verdade ali a água não era uma coisa só, uma substância só. Era a junção de dois gases, hidrogênio e oxigênio. Então isso já foi uma descoberta bem interessante por Faraday. Depois, Arrhenius, né, descobriu o quê? Que essa solução, algumas soluções transportavam cargas elétricas, né? Então já se tinha a ideia de átomo e ele percebeu que esses átomos tinham cargas elétricas. Então ele chamou esses átomos de íons, né? Foi ele que deu o primeiro nome a esses átomos desequilibradamente, eletricamente desequilibrados, né? Foi Arrhenius que deu essa noção, que deu esse nome de íons, ou seja, percebeu a natureza elétrica dos átomos. Os átomos tinham essa questão de natureza elétrica, que tinham cargas, né, positiva ou negativa, e isso aí fazia com que a eletricidade começasse a ser passada nesse sistema de substâncias eletrólitas, certo? Substâncias que podiam conduzir energia elétrica. Depois, avançando mais dos estudos de Arrhenius, Enit e Goldstein também começaram a utilizar a corrente elétrica não mais no líquido, né, em soluções, mas num tubo com gás, um gás rarefeito. Ou seja, eles colocavam uma bomba de vácuo e tentavam tirar o máximo de gás daquele tubo. Que esse tubo, esse experimento, essa ampola, né, chamada de ampola de Crookes, que foi um dos primeiros que começou a realizar esse trabalho. Essa ampola lembra muito uma lâmpada fluorescente, né, dessas compridas. Então, essa noção, esse experimento também foi o que deu origem, né, ou serviu de base para a criação dessas lâmpadas fluorescentes.
que é a mesma, como é que eu posso dizer? É o mesmo princípio. É uma descarga elétrica e dentro dela tem gases, né? E esses gases agitados geram a luminosidade, né? Então, essa descarga elétrica nos tubos de gases rarefeitos deu mais ainda um conhecimento sobre os átomos, sobre matérias, sobre a matéria, sobre algumas características desses átomos, né? Mas essas ampolas melhoradas, né? Por Thomson e Rutherford e também Goldstein, né? De novo aqui ele continuou pesquisando, trabalhando, começou a perceber quanto mais eles melhoravam e eles trocavam de gás, né? Testavam com gás hidrogênio, gás oxigênio, com gás hélio, eles perceberam algumas coisas constantes, algumas propriedades constantes. Por exemplo, a existência de raios catódicos que saíam do polo negativo e iam em direção ao polo positivo da ampola. Isso significa dizer que aqueles raios tinham uma carga negativa, procuravam se unir ao polo positivo. Então eles perceberam que isso acontecia independentemente dos gases. Então era uma coisa que estava inerente à matéria daqueles gases, que era comum em todos os gases. Essas partículas, né, essa luminosidade. E depois, né, foi se colocado um dispositivo para dentro da ampola e percebeu-se que outros raios menos, né, raios menos intensos, mas também eles cruzavam o lado contrário da ampola, os famosos raios canais, de natureza positiva. Por quê? Porque eles corriam para o lado negativo da ampola, ou seja, lembram daquela lei, os positivos, os opostos se atraem e os iguais se repelem, né? Essa lei da eletromagnética, né? Do magnetismo. Então era isso que acontecia. Então eles começaram a deduzir que essas partículas, né, que estavam dentro da ampola, elas tinham essas cargas e eram partículas comuns a todo tipo de matéria, a todo tipo de gases. Então foi daí onde surgiu a questão do átomo não ser uma partícula maciça. Ele tinha partes constituintes, né? Essas partes constituintes, mas na frente eu vou falar quais são com esses experimentos. Esses camaradas aqui, Becquerel, Rutherford, o casal Curie e Villard, observaram depois desses experimentos de Thomson, né, mais à frente, que alguns elementos químicos que eram radiativos, né, emitiam radiações e denominaram elas radiações alfa, beta e radiações gama. Conseguiram até descobrir a natureza elétrica de cada uma delas. Veja aqui dando um pouquinho de zoom. A natureza elétrica do raio beta, né, da radiação beta, ela é negativa, pois ela procura se aproximar do polo positivo. A radiação alfa, ela é positiva, ela procura se aproximar do polo negativo. Veja que ela desvia. E a radiação gama, ela não tem carga. Ela é mais ionizante, ela é mais penetrante e ela, veja que ela não desvia nem para o positivo nem para o negativo, né? Isso foram descobertas muito importantes para o estudo da matéria, o estudo dos átomos e outras aplicações, né? Os famosos raios-x, melhorou a medicina e entre outros. E a descoberta do nêutron, um pouco mais à frente, foi através com um experimento muito parecido com esse, né? Desse pessoal aqui, Becquerel, Rutherford, que descobriu justamente uma partícula que era liberada e também não desviava, parecido com raios gama. Só que era uma partícula que tinha uma massa semelhante com a do próton, né? Percebeu que o núcleo do berílio radiativo emite partículas neutras, diferentes dessas que desviam com o polo positivo ou o polo negativo. Essa não desviava e era uma partícula, não era somente um raio de energético como o raio gama. Então ele foi percebido e percebeu. Ele foi olhando, né?
Pegou os resultados e percebeu que o quê? Que essa partícula ela tinha massa praticamente igual à do próton, porém não tinha carga. Foi onde ele batizou-a, alguns anos depois, de nêutrons. Por quê? Porque é uma partícula neutra, né? Não tem carga. Esses são os principais apanhados, né? Históricos que deu para entender, deu-nos a conhecer quem? Átomos, a noção de átomo, de modelo atômico e a noção das partículas que compõem o átomo, né? Por exemplo, com esses experimentos de Rutherford e Goldstein, descobrimos o próton e o elétron. E com esses experimentos de James Chadwick, descobrimos quem? O nêutron. Pronto, o átomo estava montado. Próton, nêutron e elétron. Vamos ver como foram esses modelos mais a fundo, estudando mais detalhes desses modelos. O primeiro modelo, né, como vocês viram na nossa linha do tempo, foi John Dalton quem montou esse modelo, baseado em seus experimentos. O que dizia esse modelo de John Dalton? Em 1808, o Dalton sugeriu o átomo como constituinte da matéria. Então ele pegou aquela noção, né, grega já, que existia alguma coisa, algum limite da matéria, que não podia ser mais dividido, e trouxe e disse, não, esse é o átomo, ele é o constituinte. Toda a matéria do universo é feita disso aqui, né? Ele chamou o modelo de quê? Bola de bilhar. Então lembre-se, quando vocês ouvirem falar modelo bola de bilhar, é o modelo de John Dalton, modelo de Dalton. Porque ele imaginava o átomo como esférico, né? Maciço, homogêneo, ou seja, não tinha uma coisa homogênea, não tinha partes, e também indivisível, como uma bola de bilhar. Então ele imaginava o átomo, só que em estrutura, claro, microscópica, mas com essas propriedades. Ele também achava que os átomos não podem ser criados nem destruídos. Isso aqui ele não estava equivocado, na verdade, né? Ele está certo. E uma fotozinha de como ele imaginava, ele já conseguia prever que tinha átomos de tamanhos menores, maiores, ele conseguia prever, entender essa diferenciação por conta de quê? Dos vários tipos de substâncias que existiam. Então, na cabeça dele, uma substância X era feita de átomos maiores. Já uma substância Y, ele tinha essa noção que era feita de átomos menores, de bolinhas menores. E outra situação que ele errou, que ele acertou muito foi o quê? Esses átomos podem se combinar para formar novos compostos. E veja que é isso que acontece na matéria e foi confirmado por aquela lei da conservação da matéria. E na natureza, né, a matéria não pode ser criada e nem destruída. Ele só veio reforçar essa lei. Apenas os átomos, os elementos químicos, podem se rearranjar, se recombinar e formar outros compostos diferentes. Então, Dalton foi extremamente importante para dar esse início mesmo de corrida em busca do conhecimento de como seria o átomo. Criar um modelo que se aproximasse mais da realidade. Então, Dalton foi muito importante. Claro, ele não tinha a precisão, não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Mas ele teve conceitos aqui importantíssimos para começar a evolução do conceito de átomo. Vamos para Thomson. Quem foi Thomson, né? Thomson criou o modelo, sugeriu o modelo já como um átomo divisível. E, olha, veja só, importantíssimo o modelo de Thomson, a natureza elétrica do átomo. O modelo dele foi batizado de modelo pudim de passas, né? Que constituía uma esfera positiva, né? Como vocês estão vendo aqui, incrustada como se fosse um pudim com passas, né? De elétrons negativos. Então ele já conseguia perceber matéria positiva, uma parte positiva e uma parte negativa do átomo, a natureza elétrica dele. Então veja, já avançou mais um pouco de que Dalton. Estudando as descargas em tubos,
né? Como a gente viu lá nos exemplos, aquela descarga elétrica em tubos, ele descobriu as partículas negativas. Então ele foi o primeiro a perceber essas partículas negativas que iam para o polo positivo em um tubo de gás rarefeito. E ele percebeu que essas partículas, ó, veja aqui, observação importante de Thomson, que estas partículas, né, negativas, que ele observava lá naquela ampola, estavam presentes em todos os tipos de gases. Qualquer gás que ele colocasse na ampola ia ter essas partículas negativas, que ele chamou de elétrons. Veja só aqui como foi. Deixa eu limpar a tela aqui para vocês visualizarem melhor. Essa aqui é a ampola, né, de Crookes, e ele colocou ele aqui de cada lado, né, um eletrodo, passando a corrente elétrica, e aqui o gás bem rarefeito. Vejam que essa feixe de luz, que na verdade não é luz, mas uma radiação de elétrons, ele desvia, ó. Quando se aproxima o ímã dele, o que é que ele faz? Ele desvia. E nós sabemos que a luz não tem massa, então ela não pode desviar, né? Simplesmente desviar. Então, ele percebeu o quê? Que isso não era luz, mas um feixe de radiação de elétrons. E por que elétrons? Porque essas partículas eram negativas, porque elas saíam do polo negativo e corriam para o polo positivo do experimento, da ampola. Então ele deduziu, se elas estão correndo para o positivo, elas são de natureza eletricamente negativa, elas têm carga negativa, né? E outra coisa, elas têm massa, porque senão elas não desviariam do ímã. Então foi uma grande descoberta de Thomson, grande descobridor da partícula chamada elétron. Foi a primeira partícula em relação ao átomo que foi descoberta. Vamos avançar. Aí veio o modelo atômico de Rutherford. Como foi esse modelo atômico? Já bem mais elaborado também. Em 1911 ele sugeriu o átomo com um núcleo. Opa! Antes o átomo era aquela coisa esférica, depois apareceram as partículas incrustadas e aqui ele surge como um núcleo e uma eletrosfera. Então esse foi também um grande avanço para o conhecimento do átomo, né? Foi um dos modelos que mais se aproximou e por anos foi aceito como modelo oficial dos átomos. O chamado sistema solar, então, se você escutar esse nome aqui, modelo de sistema solar atômico, saiba que esse modelo está ligado a Rutherford. Um núcleo pequeno e massivo, né? Bem denso, e os elétrons orbitando esse núcleo. Através de experimentos importantíssimos, Rutherford descobriu uma coisa inédita, né, para a época, que era o quê? Um imenso vazio no átomo. O que se pensava em Dalton e em Thomson, era que o quê? Ele era esférico e maciço. Rutherford rompeu, né, essa visão quando ele fez os experimentos e percebeu espaços enormes entre a eletrosfera, né, essa parte dos elétrons, e o núcleo do átomo. Através de experimentos, ele também, né, ele deduziu as partículas alfa, beta e os raios, que não têm partículas, né, não tem massa, são apenas radiação, os raios gama. Através desse experimento que eu vou mostrar para vocês aqui um esquema. Vejam só, deixa eu limpar também a tela para vocês visualizarem melhor. Aqui tem um núcleo, né, com um elemento radiativo, aqui uma caixa de chumbo e só um orifício para que a radiação seja canalizada, né? Se transforme num laser. Aí essa radiação está bombardeando uma folha de ouro finíssima, a mais fina que ele conseguiu na época, quase o que? 1 milímetro dividido por 10, quase, muito fina mesmo. Né? Essa folha de ouro foi bombardeada com essa radiação e é onde está a incrível descoberta dele. Vejam que alguns raios
O certo, né? Esses raios seriam se o átomo fosse maciço, né? Esses raios deveriam ser todos refletidos como um espelho. Porém, ó, a grande maioria dos raios passou e bateu aqui nessa chapa de zinco. A grande maioria dos raios passou. E veja, alguns foram desviados e outros simplesmente colidiram com o núcleo direto do átomo e retornaram para a fonte. Ou seja, veja que interessante. Ele além de descobrir um espaço vazio, descobriu que tinha um espaço pequeno, muito pequeno, né? Que foi pouquíssimos raios que voltaram do átomo, que era esse núcleo maciço, né? Que fez com que os raios batessem e voltassem. E descobriu esse enorme espaço vazio que existia entre o núcleo e os seus elétrons, que foram o quê? A quantidade de raios que passou, né? Muitos raios que foram marcaram essa chapa de zinco aqui quando bateram nela, como vocês podem ver. Então esse experimento dele foi altamente importante para o avanço do modelo atômico. O modelo atômico dele foi muito bom, né? Muito bem pensado. Porém, o modelo dele tinha um problema que Bohr veio para resolver, né? Com mais experimentos, ele percebeu uma situação bem interessante, que no modelo atômico de Rutherford, os elétrons giravam, né? Orbitavam o núcleo. Mas esses elétrons orbitando o núcleo, excitados de energia, poderiam liberar essa energia e cada vez mais se aproximando do núcleo, até que colidissem com o núcleo e desintegrassem aquele átomo. Então a matéria não teria a estabilidade, não tinha como explicar a estabilidade que os átomos têm, que a matéria tem, né? De não se implodir, de permanecer ali estável. Então foi pensando nisso que o Bohr começou a fazer experimentos mais, como é que eu posso dizer, mais a fundo, né? E o que foi que ele descobriu? Elaborou a teoria do movimento dos elétrons. Então aquela ideia dos elétrons orbitando em alta velocidade foi substituída por quê? Órbitas estacionárias, ou seja, uma quantidade de elétrons orbitava em camadas, por camadas, né? E nesse movimento de camadas, eles não emitiam energia. Os elétrons estavam com um estado mínimo de energia, sem emitir energia, sem emitir as partículas de luz, né? Mais conhecida como fótons. Então, né? Como ele visualizou, ele percebeu que nesse modelo dele, nas camadas, não tinha emissão, não tinha essa velocidade toda e essa energia toda que sugeria o modelo de Rutherford. Veja só, aqui é o núcleo do átomo e um elétron para que ele saltasse, né? Ele chamou de salto eletrônico, né? Para que ele fosse de uma camada fixa, né? De uma órbita estacionária, uma camada fixa, para outra, ele precisaria receber uma quantidade não muito grande de energia. Aí ele saltaria de uma para outra. Ou seja, do estado fundamental, né? O estado fundamental é esse estado menos energético, esse estado estável do elétron. Para ele pular para o que ele chamou de estado excitado. De uma camada para outra, era preciso fornecer energia a esse elétron. Através de uma fonte de energia, um laser, uma luz, qualquer coisa que fornecesse energia. Esse elétron iria consumir, iria pegar essa energia e dar um salto de uma camada para outra. E quando esse estado excitado voltasse, acabasse, o elétron voltaria para o seu estado fundamental, né, menos energético, e isso sim causaria a emissão dessa energia que ele havia absorvido. Então foi nessa emissão que ele percebeu que dependendo do estado excitado do elétron, quanto mais ele fosse excitado, ele emitia uma faixa de luz
uma faixa de cor, né, no espectro eletromagnético específica. Então, cada faixa, dependendo como ele era excitado, emitia uma cor diferente, né? Como se fosse um arco-íris, digamos assim. Então, ele percebeu que realmente ele estava certo, que os elétrons tinham níveis fundamentais. Os elétrons estavam em uma órbita lá que não consumiam, tampouco emitiam energia, né, na forma de luz, e só aconteceria essa emissão de luz se eles fossem excitados por algum tipo de energia. Veja que brilhante, né? Vamos ver aqui um pequeno vídeo explicando melhor vendo esse modelo. Vou limpar aqui a tela para vocês. Aqui está o átomo, né? A sua eletrosfera. Aqui está o elétron. Olha, recebeu energia, foi excitado, foi para uma camada mais excitada. Depois do movimento excitado, ó, voltou para seu estado fundamental. Vejam de novo aqui, pessoal. Aqui o núcleo e sua eletrosfera. Ele está aqui no estado fundamental, recebe energia, vai para o estado excitado. Depois, ó, está no estado excitado, o que é que acontece com ele? Devolve essa energia, emite, aí é onde foi possível visualizar, né, medir, perceber essa emissão, dependendo do quanto ele absorvia, ele emitia ou ele devolvia essa energia na mesma quantidade. Foi possível fazer até cálculos, né? E nisso ele, quando ele emitiu, devolveu essa energia de volta para o meio, ele emite o que se chama de luz, né? Ou seja, o fóton, né? A natureza luminosa da matéria. Esse modelo de Rutherford e adaptado por Bohr, né? Tem alguns modelos que levam até os dois nomes, Rutherford Bohr, foi um enorme avanço para a época, né? Pôde-se conhecer bem melhor os átomos e essa questão do movimento dos elétrons, né? Conheceu-se bem melhor o movimento, como os elétrons se comportavam, né? E foi explicando muitas coisas, muitos comportamentos de dos elementos químicos, das substâncias. Muito bom, muito interessante. E mais algumas contribuições mais atuais para o modelo atual. Quais foram elas? Sommerfeld, né, em 1914, ou seja, já bem mais recente, percebeu, né, deduziu, fez experimentos que a órbita, que segundo Bohr, ele imaginava uma órbita mais circular, né? Já Sommerfeld percebeu que existia também uma órbita elíptica, né? Em torno do núcleo dos átomos, ou seja, aqui uma elipse. Aqui, como vocês podem ver. Então, tinha hora que o átomo passava mais próximo do núcleo, o elétron. Tinha hora que o elétron estava mais longe do núcleo, né? Dependendo da órbita que ele traçasse. Isso foi bem interessante para explicar também um comportamento dos elétrons. Às vezes o elétron parecia mais energético, às vezes menos energético. De Broglie percebeu que, através de experimentos, desenvolveu a teoria da partícula-onda, ou a teoria da dualidade da matéria. Tem horas que a matéria se comporta como energia, como um espectro eletromagnético, e tem horas que a matéria se comporta como matéria, né, que tem massa, dependendo do meio de propagação. Por exemplo, uma fonte de luz atravessa um vidro transparente, mas não atravessa um espelho, é refletida como um espelho, né? A luz é refletida no espelho. Então é como que a matéria tivesse essa dualidade. Uma hora se comporta como energia, passa o vidro transparente, e outra ela rebate no vidro espelhado e se comporta como matéria, né? Essa dualidade da matéria. Interessante a teoria de de Broglie. Heisenberg vem com o princípio da incerteza. O princípio é esse: é impossível determinar a posição exata e a velocidade do elétron. Como a gente está conversando aqui, né? O elétron ele tem um movimento, seja um movimento estacionário, né? Como a gente viu em Bohr,
seja um movimento em elipse, seja um movimento que consuma pouca energia, mas o elétron está em movimento, né? Está em movimento vibracional. E esse movimento, como diz a teoria, o princípio da incerteza, eu não posso dizer o elétron está nesse lugar específico e ao mesmo tempo saber a velocidade dele. Ou eu deduzo um ou eu deduzo o outro, né? É impossível saber os dois ao mesmo tempo. E Schrödinger, né? O grande Schrödinger, trouxe-nos a teoria de orbital. O que é um orbital? É um espaço ao redor do núcleo, em que é muito grande. Veja que interessante, a probabilidade de se localizar o elétron. Então, o orbital é como se fosse a órbita de um avião, por exemplo. É aquele local, aquela faixa no céu, e onde provavelmente o avião vai andar por ali, vai voar por ali. Então, aquela faixa todinha onde provavelmente o avião está localizado, está se movimentando, é a órbita, né, como se diz. Então, ele pegou essa noção e diz que no, no átomo existe um espaço chamados orbitais, onde é muito grande, né, a probabilidade do elétron estar naquele local ali, naquele orbital. Mas ele ainda obedece o princípio da incerteza. Ele não localiza, mas existe uma probabilidade grande do elétron estar aqui. Por exemplo, vocês estão vendo aqui como se fosse, né, um raio-x de um átomo, de um aglomerado de átomos, e percebem aqui, esse aqui mais brilhante é o núcleo, né, mais denso, e esse aqui, o modelo que ele criou, né, esse aqui seria um orbital, né, essa parte redonda aqui mais externa. Então o elétron estaria por aqui, nesse local aqui. Provavelmente é grande a chance dele estar por aqui. Aonde, em que local, não sabemos, princípio da incerteza, e não sabemos também a velocidade com que ele está se movimentando, certo? Mas temos essa noção de orbital. Vejamos aqui as animações, ó. Veja que interessante a dualidade, ó. Dependendo do meio de propagação, ó, a luz ela foi como que dividida em feixes, em feixes menores, né? Como que ela foi tratada como se fosse matéria, né? Como você divide alguma coisa em partes, né? Veja que interessante. Ao invés dela se propagar e fez algumas sombras, né? Se comportou de duas formas aqui. Interessante. Aqui, ó. Ou você determina o momento, ou você determina a posição do elétron ou a velocidade. Os dois não dá, porque ó, é como se fosse isso aqui, um movimento ondulatório, né? Não tem como determinar. E aqui alguns exemplos de orbitais que foram percebidos, né, nos átomos. Os orbitais, ó, mais divididos, outros mais de vários tipos, nós temos aqui os orbitais. Então essas contribuições também foram muito importantes para o modelo atual, que é chamado modelo de nuvem eletrônica. Vamos ver aqui, ó, um apanhado geral, um resumo do modelo atômico. Dalton, né, com átomo indivisível, ou seja, bola de bilhar. Thomson, pudim de passas, né, tinha a esfera positiva com negativa. Rutherford, sistema solar, núcleo e os elétrons orbitando como se fossem planetas, né? Bohr, níveis de energia. A grande descoberta foram os níveis que os elétrons estão. Nível menos energético e um nível mais energético, né? E Schrödinger, com a questão do orbital, trouxe o modelo que é o aceito hoje atualmente, né? De nuvem eletrônica, ou seja, aquela noção de orbital onde o elétron possivelmente está naquele local, né? Esse é o modelo mais aceito hoje em dia, né? Vejam uma animação aqui, é mais ou menos como se fosse isso. Temos a nuvem eletrônica, que é a união de todos os orbitais, né? Todos os orbitais de um átomo junto. E o núcleo aqui massivo no meio. E o elétron, veja que esse pontinho vermelho se movimenta sem ter
sem conseguirmos definir para onde ele vai e com que velocidade ele está. Então ainda obedece àquele princípio da incerteza. Mas veja como é diferente, né? Esse modelo. Então saiu-se, se você perceber, saiu-se de um modelo bem mais simples de Dalton e chegamos a um modelo bem mais complexo, onde não se tem muita certeza de como é o átomo. Veja, estamos avançando em tecnologia, mas cada vez mais que avançamos, nós temos assim essa noção de que é preciso se descobrir muito ainda na natureza dos átomos, de como eles se comportam, para traçar mais modelos, né? O que sabemos é que existe uma incerteza nessa posição, nessa velocidade do elétron. E sabemos que tem um núcleo e sabemos que essas partes, prótons e nêutrons do núcleo, têm subpartículas. Isso é o que a gente sabe de melhor na atualidade. Então, pessoal, aqui nós encerramos a parte de modelos atômicos. Um abraço e até a próxima aula. Fiquem com Deus.